Boa noite, boa noite. Estamos lá para mais um episódio do nosso Contraponto Podcast. E hoje, como de costume, ao meu lado o Dr. Glaidemir Rezende e o Dr. Saulo Luna. Eles que já são figuras carimbadas aqui do nosso podcast, vocês já conhecem. Mas há uma figura especial entre nós na noite de hoje. E eu ia até apresentá-lo, mas eu gosto sempre de deixar o convidado falar porque ele tem mais propriedade para falar de si mesmo, né? E pode se apresentar da melhor forma possível, contando um pouco aí da sua história para nós. Então, doutor Tiago Ride, por favor, se apresente para o nosso telespectador, os nossos ouvintes, aqueles que estão em casa nos acompanhando. Aos internautas. Bom, boa noite aos colegas, boa noite a todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui nessa conversa, nesse debate com vocês para tratarmos de um tema tão relevante que é o direito penal. E um pouquinho sobre mim, eu sou advogado criminalista, colega de vocês, sou professor de direito penal da Faculdade de Direito de Campos e estamos aí nessa grande busca aí que é a vida por exercer a profissão da advocacia e da docência. Verdade. Antes mesmo de conhecê-lo como advogado, eu já o conhecia como professor. Né? Na época, ainda era estudante, então já tive a oportunidade de conhecê-lo e fico muito feliz de poder dividir não só o dia de hoje, mas dividir os corredores do fórum com Vossa Excelência. Eu pensei que você ia dizer que você foi aluno dele. Não tive esse prazer, não tive essa oportunidade. Mas estou sempre aprendendo um pouco. Então, boa noite, doutor Tiago. Boa noite, meu nobre colega, doutor Rafael, Glaidemir Rezende. Dizer que estou feliz, agradecer ao doutor por aceitar o convite, por estar aqui hoje dividindo esse bate-papo conosco. Apenas fazer uma retificação de que eu estou aqui perdido no meio do ninho. Só tem no meio de 3 criminalistas, eu sou advogado familiarista. E vou tentar aqui acompanhar o bate-papo com vocês. Tenho certeza que vai ser de grande... Vamos trazer grandes informações para quem está nos assistindo. Doutor, responde aqui pra gente aqui. Como que você se enveredou para essa área criminal? Eu falo isso porque eu já estou rodando já um pouco mais de uma década nisso daí, né? E quanto tempo, o que te levou? Vamos ver se é compatível com o meu pensamento. Você cai para aí. Bom, há 2 formas de enxergar como é que a gente seleciona o nosso nicho, o nosso caminho. A primeira é o chamado, a vocação, né? Acho que é o ponto mais alto da nossa caminhada quando a gente, às vezes, se depara com alguma situação, com algum momento, que aquilo desperta um brilho nos olhos na gente. E desde a faculdade eu já tinha reparado uma certa inclinação ao direito penal e as experiências da vida foram comprovando que eu sentia que ali era o meu lugar. E aí resolvi estudar, me aprofundar e prosseguir nos estudos de maneira formal. Para conseguir chegar e me posicionar dessa maneira. Antes até de ser advogado, tem uma curiosidade, eu fui assessor do Ministério Público, então eu trabalhei... Você estava no Império do Mal. Você estava lá do outro lado. Não era o lugar certo. Você viu que estava no lugar errado. Vou até, né, nesse clima, confessar uma particularidade da minha vida, é que talvez como todo estudante na faculdade que se encanta com direito penal, a gente às vezes olha e pensa que as carreiras possíveis são, né, ou Ministério Público, ou polícia, magistratura, coisas afins. E aí, depois que eu me formei, tive a oportunidade de ser assessor no Ministério Público, e eu descobri que, na verdade, aquele não era o meu lugar. Eu descobri isso porque eu percebi que eu não me sentia estimulado, não me sentia feliz num lugar onde eu trabalhava com grande volume, sem poder me aprofundar em outro caso. Então, depois de 3 anos no Ministério Público, eu pedi exoneração e fui para a advocacia porque eu achei que ali eu poderia encontrar essa liberdade de atuação, eu poderia encontrar esse lugar onde eu não estaria, né, trabalhando com volume. Então, decidi caminhar na advocacia criminal e ali a gente começou a seguir os passos. Esse depoimento é bastante interessante até para aqueles estudantes de direito que estão nos ouvindo, porque muitos acabam optando pela advocacia como uma segunda opção. Eu não passei no concurso, então eu vou advogar. Eu vou advogar enquanto eu não passo em concurso. Isso a gente ouve muito. E até muita gente que a gente passou lá para trabalhar com a gente, fala, eu tô aqui por enquanto até eu passar no concurso. E você teve o caminho inverso, né? Você abriu mão da sua estabilidade exatamente por entender vocacionado para a advocacia. E hoje, a gente não precisa nem perguntar, você vê que você está feliz com o que você está fazendo. Isso.
Pois não. É algo que diferencia realmente a atuação no serviço público da atuação ali do advogado. Você, como advogado, você consegue trabalhar de forma mais artesanal naquele seu processo, né? Você mesmo faz o seu horário, você consegue se empenhar ao máximo possível naquele caso que te é proposto. Enquanto você, no serviço público, seja na magistratura, seja na defensoria ou atuando ali no Ministério Público, você é abarrotado com uma carga de serviço, né? Tem seus assessores, claro, para te auxiliar, para te ajudar aí na sua produtividade, mas eu acredito que realmente falta isso, até pelo grande volume e pela pequena quantidade de servidores. Você acaba sendo sacrificado no seu tempo e talvez, por vezes, pode vir até a prejudicar o seu trabalho, porque se você tem um grande volume, você não dá a atenção suficiente que é necessária para um determinado caso. E normalmente acaba se repetindo, né? Fazendo as mesmas coisas, né? Isso não se te desafia, né? Nossa, demais. Eu vejo muito isso porque, assim, eu acabo que eu consigo viver um pouco dos dois. Eu sou procurador de carreira numa Câmara Municipal, então, assim, eu vivo esse lado do serviço público, mas vivo também o lado desafiador da advocacia, que todo dia você se depara com algo diferente, que te desafia, que te faz querer estudar, te faz querer se aprofundar em determinado tema. Eu acredito que foi isso que você E também tem o seguinte, nós, quando estamos na condição de advogado, a gente não tão somente opera o direito, né? A gente busca a justiça. E essa busca incansável pela justiça é que nos fascina. É onde vem aquele negócio que você muito falou no início, em relação, você está predestinado a buscar a justiça. Então, às vezes, o nosso cliente não entende o nosso combate, às vezes, ali pela justiça, já com o delegado de polícia, já com o juiz, já com o promotor, e às vezes você sai de uma sentença muito desfavorável, vai para o tribunal, consegue reverter aquilo dali, e às vezes aquela decisão se torna até uma jurisprudência para outros casos parecidos. É uma vitória, assim, extremamente marcante, não só para a vida de quem fica, mas saber que a gente realmente está operando direito, está mudando vidas e ao mesmo tempo está fazendo o quê? Está fazendo com que outras vidas, que futuramente vão ter problemas, vão ser beneficiadas pelaquela decisão que você tanto trabalhou buscando a justiça. Sim. E não só o direito. Isso é uma coisa que realmente fascina ao operar o direito penal, né? Isso é uma coisa que eu fiz e que eu me apaixonei desde o início, né? Essa busca constante, né? Desculpa, mas ele não respondeu por que o direito penal, então. Então, o direito penal surgiu por esse encontro, por essa vocação que eu julguei que tinha. E uma coisa interessante é que a vocação é uma coisa que não necessariamente está relacionada, apesar de, em parte, também estar, a ganhos financeiros, né? A vocação, ela... Inclusive, eu conto muito essa história no Instagram, da história de Ulisses, que Ulisses abriu mão da vida eterna, da juventude eterna, para voltar para casa e morrer e envelhecer ao lado da sua família. Então, assim, talvez o que para muitos poderia ser, né, um tesouro, imaginem, né? Viver para sempre com uma ninfa apaixonada, mas que ele abriu mão exatamente porque ele sabia qual era o seu lugar. E aí, Saulo, respondendo positivamente, é difícil até de responder esse tipo de situação, mas eu me encontrei, achei que ali era o meu lugar e decidi abrir mão do que outros poderiam considerar como um cenário muito bom, porque ali eu senti que era o meu caminho, minha volta para casa, o meu lar. E não só buscando como advogado, mas o doutor também buscou e se tornou e é até hoje professor. Isso. Então é uma dupla responsabilidade, né? Ele não só defende os seus clientes, né, com toda a paixão ali que a advocacia merece ser exercida, mas também ele é um mestre para novos advogados, para futuros advogados, futuros doutores do direito, seja na parte particular ou no serviço público. E em relação a carreira de professor, como você chegou até lá? Foi decisão sua? Foi algo que... Certeza que de paraquedas não foi, né? Foi algo pensado? Essa história é mais curiosa. E confesso a vocês que até estou presenciando um momento de felicidade ao reviver essas situações, esses momentos. Eu lembro que eu estava... O sonho de ser professor é anterior ao sonho de ser advogado. Eu lembro que eu estava na escola ainda, no ensino médio, alguma coisa assim,
E aí tinha um trabalho para apresentar oralmente, e trabalho sempre foi a mesma coisa em qualquer época, qualquer lugar, né? As pessoas ficam, né? Antigamente seguravam uma cartolina, né? E pro pessoal que tá ouvindo a gente que não sabe cartolina, joga no Google que o tio falou e depois vocês descobrem. Seguravam uma cartolina, né? E aí posicionavam-se, né? Um ao lado do outro, dando uma cotovelada para indicar qual era o momento de falar. E aí eu lembro que num trabalho que eu fui apresentar sobre a Segunda Guerra Mundial, se eu não estou enganado, eu decidi que eu ia fazer um pouco diferente, que eu não precisava, né, tomar a cotovelada e ler um papel naquela coisa. E ainda tinha mais um detalhe, essa história, é que imagine, né, lá nos anos 2000, quando eu estava na escola, não havia internet. Então as crianças conversavam umas com as outras, jogavam bolinha uma na outra. Então era uma zona, né, com todo respeito aos meus professores. A sala de aula, um monte de adolescentes apresentando. É verdade. E aí eu lembro que eu decidi escapar dessa cotovelada e em casa me preparei minimamente. Fui lá e fez uma leitura. Fiz uma leitura, pesquisei. A época na enciclopédia, né? A gente pesquisava nesse tipo de coisa. Outra coisa também que talvez a geração Z tenha que procurar no Google. E aí eu lembro que eu fiz essa pesquisa e cheguei lá, escapei do golpe e eu comecei a falar. E eu percebi que aquelas crianças, né, aqueles meus colegas que estavam jogando bolinhos uns nos outros e tal, eles pararam momentaneamente o que estavam fazendo para me ouvir. E eu senti que aquele espaço, o espaço de você estar ali ensinando, contando, de poder dar vida aos casos, de pensar em exemplos, em situações, e ter aquelas pessoas, aqueles espectadores olhando ali para mim com a atenção presa, eu senti aquele como o espaço mais mágico que poderia haver no mundo. E eu falei, olha, pode ser qualquer coisa. Eu posso ensinar culinária, eu posso ensinar qualquer coisa que a vida me chamar. Mas eu quero estar nessa posição. Eu quero estar nesse lugar. É o chamado, né? É o chamado que a gente estava falando. E aí eu terminei a faculdade e todos que me conhecem sabem, né? E eu tenho muito orgulho de falar isso, que eu sou, vamos dizer assim, né, pupilo do professor Marcelo Lessa, já falecido. E eu lembro que eu terminei a faculdade fazendo pós-graduação e falei, ó, Marcelo, surgiu uma oportunidade, lembra de mim e tal. E, enfim, um dia surgiu uma oportunidade. Dizem até, né, que na mitologia havia um deus, que é o deus do momento correto, que ele só tinha cabelo na frente e era careca atrás. Mostrando pra gente, né, que a oportunidade quando passa, você tem que agarrar ela de frente e que se você der um pouquinho de mole, já não tem onde puxar. E aí surgiu uma oportunidade, um professor que estava na faculdade, ele havia abandonado uma turma, teve que se remover para outro lugar e surgiu um vácuo. E aí quem que eu chamo? Marcelo foi e apontou, e eu sou muito grato a ele por isso. Ele falou assim, olha, pode ir no menino, a época ainda o menino, que ele vai dar conta. E graças a Deus, desde aquela época aí tô engajado na aula, dou aula de Direito Penal Parte Geral, e essa talvez seja uma das minhas maiores realizações como pessoa. Isso é importante, né? E bom que acrescenta para a sociedade. E uma sociedade que a gente observa que está passando por muitas mudanças, né, cara? A gente tem observado um crescimento muito grande da violência de uma maneira geral, né? Embora a gente está ali operando direito, às vezes as pessoas que não entendem muito, elas confundem muito o fato de nós operarmos direito na seara penal com ser bandido. Não é isso, né? A gente tem sempre que estar explicando as coisas assim desse sentido. E o que a gente quer é que o direito se aconteça de uma forma correta, né? Até mesmo porque a gente tem inúmeras pessoas condenadas inocentemente aí e que tem estragos muito grandes. A gente tem um problema da mídia também, né? A mídia tem sido tem feito um grande serviço muitas vezes para nós, operadores do direito. É quando muitas vezes você pega uma pessoa que é um possível suspeito e de uma hora para outra está em todas as redes sociais como a pessoa que terminou de praticar um crime, terminou de praticar um delito, até a gente conseguir reverter essa situação é extremamente danosa, né? E esse crescimento, para você ter uma ideia, né? Recentes pesquisas mostram que o Brasil é o terceiro país com o maior número de encarceramentos. Então, quer dizer, prender somente não está resolvendo, né? Parece que a gente está sempre enxugando gelo, as coisas estão passando, então falta uma política de inteligência dentro da política, dentro do direito, né? Entender o que a sociedade está passando, como as coisas estão acontecendo e como a sociedade está se perdendo.
A gente está vendo aí famílias sendo destruídas constantemente, a gente está vendo pessoas ceifando a vida das outras com muita facilidade, né? A morte e a vida ficaram uma coisa muito fútil, né? As pessoas hoje em dia falam em matar, falam em tirar a vida, né? Até em cometer suicídio, agressão até si mesmo com uma facilidade muito grande, né? É uma perda muito grande para a sociedade. E nisso daí a gente vê vários órgãos, várias coisas que estão acontecendo que caminham na direção contrária do que deveria ser o progresso, ficam se prendendo algumas coisas e só piorando as situações. Uma política de encarceramento que não para, entendeu? Muita reincidência, o que demonstra que o nosso sistema carcerário hoje é algo que não recupera ninguém. Infelizmente, a gente pode, eu sempre falo isso aqui no podcast, já conversando com meus sócios lá no escritório. Então, a gente precisa, no momento, sentar, né? Os intelectuais, os operadores, as pessoas, os filósofos, os sociólogos, tem que ser uma coisa conjunta, né? Não sei se você tem percebido esse aumento, essa coisa. Como que você tem visto isso dele? Claro. Eu vou começar fazendo um comentário e até uma provocação baseada numa coisa que eu vi acontecer recentemente. Eu tenho a mesma percepção de você, mas esses dias eu tive um insight diferente, que é o seguinte: sempre que a gente ouve falar de aumento de criminalidade e coisas afins assim, a gente costuma projetar no outro, né? Sim. São os outros que realizam isso. E poucas vezes as pessoas param para refletir como que elas individualmente contribuem para esse aumento de criminalidade. Eu vou dar um exemplo e tomo aqui a liberdade, né, como é uma conversa, de contar uma pequena história que mudou muito a minha visão de como a sociedade se comporta e uma situação concreta que aconteceu. Um livro que me impactou muito esse ano foi um livro do Dostoiévski chamado O Sonho de um Homem Ridículo. Eu vou resumir grosseiramente aqui a história. O Sonho de um Homem Ridículo conta a história de um homem, que o livro diz que ele é um homem ridículo, e que ele é um niilista, ou seja, ele acredita que a vida não tem sentido, que o sofrimento não tem sentido, e que por isso ele acha que a sociedade é uma grande porcaria, que nada faz sentido, que tudo deveria acabar. E aí ele resolve se matar. E aí ele resolve se matar com um tiro. Então ele está caminhando para casa, convicto de chegando em casa, ele vai dar um tiro e vai se matar. No meio do caminho ele é abordado por uma menininha que sacode ele, chacoalha ele e pede ajuda para salvar a mãe dela que estava com algum problema. E ele, um niilista convicto, achando que nada faz sentido, espanta a menininha e aí vai para casa com o propósito de se matar. Chega na casa, ele aponta, prepara sua arma, ele deita e antes de dar o tiro mortal, ele tem um sonho, ele dorme e tem um sonho. Daí o nome do livro, O Sonho de um Homem Ridículo. E aí, no sonho, ele sonha que está no paraíso, que ele conheceu o paraíso que deu certo. Não mais aquela sociedade imprestável, cheia de coisas ruins, mas um lugar onde as pessoas se amam, falam com os animais, amam as plantas. E aí chega um determinado momento do livro que ele provoca uma confusão nesse lugar. E aí, aquele paraíso se destrói, acaba, e ele percebe que ele foi a serpente daquele paraíso. Ele vai, acorda, e quando ele acorda do sonho, ele vai atrás da menininha que ele tinha espantado. O que essa história, né, entre tantas leituras que podem ser feitas, o que ela mostra? Que às vezes a gente acha que o problema está no outro, está no terceiro, no alheio, mas a gente não percebe quantas vezes nós participamos das injustiças do mundo. Sim. E o que ele fez com aquela menininha foi uma grande injustiça. Por que eu estou contando essa história? Outro dia eu fui tirar uma xerox, estava até com a minha esposa, a gente foi tirar uma xerox em algum lugar, e estava passando uma reportagem na televisão desse estilo, dizendo que as pessoas, né, há muita criminalidade, e aí o rapaz que estava na xerox apontando e contava um caso específico. O caso era de insignificância. Havia uma mulher que tinha subtraído um desodorante de R$20 e que tinha sido absolvido pela insignificância, e que aí ele estava dizendo, Brasil é um absurdo e tal, e esperei, né, ele terminar de vociferar, né, ou seja, de esbravejar, de colocar tudo pra fora. Aí fiz uma pergunta a ele. Falei assim, aqui, tudo bem, eu entendi, né, mas pode me dar a nota fiscal disso daí? E ele olhou pra minha cara assim, nota fiscal? Né, como se eu tivesse, né, um ET na frente dele com aquele dedinho assim, né, nota fiscal. E aí depois, indo pra casa, eu comentei com a minha esposa. Engraçado, né, porque a insignificância que ele criticava no outro, no alheio, é a mesma insignificância que permitiria com que ele não fosse preso por esse crime tributário que ele estava cometendo.
Então, a mesma sociedade, né, que anuncia, às vezes, de maneira... E não estou questionando os dados, claro que não, né? Essa percepção de aumento da criminalidade é algo real, a gente pode aprofundar sobre isso, mas a mesma sociedade que critica essa criminalidade é a mesma sociedade que compra produto roubado, é a mesma sociedade que eventualmente falsifica cópia de Windows, que falsifica cópia, né, de Word. Às vezes eu pergunto em sala de aula, né, quantos profissionais liberais aqui que recebem de outra pessoa física, quantos de vocês recolhem tributo no Carnê-Leão, né? Quantos de vocês emitem nota fiscal, né? Quantos de vocês... E aí fica aquele silêncio sepulcral. Mas a hora que você fala dos R$20 do desodorante, isso é um absurdo. Então, talvez a primeira provocação que eu queria trazer para vocês é essa, né? De que às vezes a gente procura o erro ou o grande problema no outro e esquece de olhar pra gente. Um outro tema que você levantou, eu peço a liberdade para chamar pelo nome, né? Claro, fica à vontade. E peço também que me chame assim, por favor, sou uma pessoa absolutamente informal. Às vezes surge na notícia, né, uma coisa assim, né? Tal operação acabou, foi trancada, isso é um absurdo. Mas quantas vezes a gente vê as autoridades refletindo, dizendo assim, realmente, né, essa interceptação telefônica foi deferida de maneira ilegal, foi deferida com base em uma notícia anônima, realmente essa diligência... Quantas vezes a gente vê as pessoas participantes da persecução penal, delegados, promotores, fazendo um exercício de humildade, dizendo assim, olha, eu acabei contribuindo para isso. Mais fácil, na verdade, é você apontar o dedo no outro e dizer que o outro que está o problema, que no outro que não tem a solução, que no outro que colabora para o mundo tá a porcaria que tá. É uma questão de se pensar, realmente, né? Extremamente complicado. Contribuindo com essa sua excelente explanação, isso acontece muito porque assim, o primeiro argumento que as pessoas utilizam para acreditar o aumento da criminalidade é que a culpa é do Estado. Que o Estado não presta segurança pública, que o Estado não presta assistência social devida, que não tem políticas públicas voltadas para a criança, para a educação. Mas aí a gente olha para trás e vê, nos últimos governos, a quantidade de Bolsa Família que foi distribuído, a quantidade de serviços na área de assistencialista, e que a quantidade de UPAs que foram instauradas lá nos morros do Rio de Janeiro, em que prestava esse serviço de assistência social, a quantidade de investimento em segurança pública, e nada mudou. A quantidade de penas que foram aumentadas, quantos crimes que se tornaram hediondos de 10 anos para cá. Então, assim, será que a culpa é somente do Estado? Será que o Estado realmente não tem feito nada de todos dos últimos 20 anos para que essa crescente da criminalidade não reduzisse? Então aí vai de encontro a isso que você está falando, né? Será que o problema, onde é que está o problema? Será que realmente é só do Estado? A gente vai continuar sempre apontando o outro? Ou isso que o Thiago falou em relação a gente, a gente que não erra também no dia a dia, quando a gente comete esses pequenos delitos? Até porque o Estado ele é formado por nós mesmos, né, como cidadão. Cada um de nós que contribui um pouco para a formação do Estado. Estamos em um país democrático, nossos representantes são eleitos e quem os coloca lá é a própria população. Então é apenas um reflexo do que a população, de como ela de fato funciona. Mas quando se fala na questão da criminalidade e tanto falando de crimes que envolvem violência ou não, você percebe a gama de discussão que é feita, que são envolvidas diversas áreas, né? Você tem ali o psicólogo que fala uma coisa, junto com o psiquiatra, você tem ali o antropólogo, o sociólogo, o filósofo, cada um dá a sua percepção. Pessoas são formadas em segurança pública, aí tem o policial que fala uma coisa, aí tem uma pessoa que é voltada mais para uma parte mais punitivista que fala outra, aí tem um que fala que é mais garantista, já tenta voltar por um lado. Então, assim, são diversas visões que cada um indivíduo tem em relação à criminalidade e o que seria feito de fato para diminuir em si, que é o que todo mundo quer, né? Ninguém quer viver em um país, viver numa cidade, viver num estado em que existem altas taxas ali de violência, né? de crimes. Você percebe que cada um tem uma certa visão e acredita no que é melhor.
Tem pessoas que acham que o Estado deveria punir com mais rigor. Tem outros que não. Tem outros que acham que é uma questão mais voltada para a educação. Hoje em dia tem até alguns cientistas que falam que tem a ver com o córtex cerebral da parte frontal, que vem desde o desenvolvimento. O doutor Saulo aqui, que convive bem com a parte de família, mas essa parte de cientistas, de profissionais, já vem dizendo que grande parte da criminalidade daquele indivíduo criminoso já começa desde a sua infância, em que ele convive com uma família que já é violenta, então o córtex cerebral dele já se desenvolve no sentido de também ser mais violento. É uma situação assim, diversas pessoas trazem vários debates, mas o que eu percebo com isso? Agora, a minha visão. Eu percebo que, na verdade, não existe um ponto específico que gera a criminalidade. O criminoso, a violência em si na sociedade, ela é um conjunto de situações que favorecem para que o indivíduo possa vir a delinquir, para que gere uma possibilidade maior de um indivíduo que possa também vir a delinquir, e não existe uma solução específica. Então, doutor, eu até entendo a sua colocação, mas eu vou fazer um contraponto aí. A gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra isso. Por exemplo, aí, vamos lá, cara. Eu tenho uma visão um pouco... Pode não ser... ter vários fatores, mas eu digo que eu entendo que tem um fator principal. Vou começar por onde? Teve um presídio que eu cheguei recentemente, tinha uma frase assim na parede, eu não sei, me lembro qual foi o presídio, mas estava escrito assim uma frase na parede: educai seu filho hoje para que o Estado não venha puni-lo amanhã. Aqui no Desip aqui, então, quer dizer, tem essa frase presa ali. E o que eu percebo? Eu percebo que essa geração de hoje, já de algum tempo, ela tem dificuldade com regras. Ela tem dificuldade de seguir regulamentos. Ela tem dificuldade de se colocar em hierarquia. E isso, eu entendo que aconteceu o quê? Com o crescimento social e principalmente com a evolução da mulher no mercado de trabalho, tanto ela quanto os pais saíram para trabalhar e, de uma certa forma, terceirizar a educação dos seus filhos. E para suprir a existência deles, muitas vezes acabaram dando caprichos demais e fazendo concessões demais. E a educação desses filhos muitas vezes aconteceram por pessoas que eram a babá, que eram pessoas que eram de uma outra camada social e intelectual, entendeu? E que, por entender que aquela criança, na verdade, era um patrão que estava ali, e com isso, os jovens e adolescentes, eles começaram a receber um certo tipo de liberdade que muito se aproximou agora com a adolescente, com libertinagem. Eu vejo dificuldade de muitos adolescentes de hoje respeitar as mínimas coisas, seja um sinal de trânsito. Eu vejo o adolescente, o jovem, hoje muito mais fácil de responder à autoridade de um pai, de retrucar, do que na minha época. Mas é por quê? Às vezes ele vê o pai final de semana, quando muito. Quantas vezes ele perdeu alguns preceitos, ele perdeu alguma formação, alguns conceitos familiares foram perdidos nesse distanciamento da família para com o jovem. Né? Então, tem crianças, jovens, que passam mais tempo olhando para o celular do que para a face dos pais. De ouvindo mais o que está rodando ali na internet do que o pai ou que o professor esteja falando. Entendeu? E o professor ficou numa situação que o pai achou que ele tinha que ser o educador. Só que o professor já saiu dessa seara. O professor hoje é um mero informador. Ele pega a informação e passa para o aluno. Entendeu? Ele não é o tio mais. Aquela fase de entrar, tia, não sei quem, tio, não sei o quê. Hoje nas escolas, isso não existe. É professor para lá, professor para cá. Você não pode falar comigo dessa maneira. A gente vê jovens e adolescentes falando isso com o professor. Entendeu? E o professor recebendo reprimenda, sendo afastado de sala de aula, se for mais rígido, se for mais agressivo, se for mais firme com o aluno. Então eu acho que houve uma desestruturação familiar,
E essa desestruturação que ocorreu na família fez com que as proles geradas daquilo dali acabaram recebendo informações diversas e nem sempre de formações capazes de gerar nele um caráter mais forte. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas... Isso, na verdade, foi de encontro àquela última fala na que eu disse que desde o período da infância, né, vai se construindo ali aquele caráter daquela pessoa, que é justamente o que alguns cientistas vêm falando sobre o desenvolvimento cerebral, que fala que exatamente, a parte por aí. que maior se desenvolve no período da infância, Então, mas justamente eu pela acho falta que dessa hierarquia. essa é a parte maior. Essa é a parte maior. Se você tem um jovem, um adolescente, que ele não respeita o pai e a mãe dele, ele vai respeitar quem? Eu acho que isso é como você falou, né? E uma questão multifatorial. Multifatorial, mas, por exemplo, a grande quantidade de divórcios que a gente tem hoje, Sim. né? Então Certamente você vê isso o traz seio a base, sem familiar dúvida nenhuma. perde a base, a pessoa perde Isso, acredito que seja um dos fatores, que a sociedade, a família é a base da sociedade. Uma família desestruturada, crianças, filhos que não veem seus pais como exemplos, certamente eles vão vir é uma grande tendência que eles venham a delinquir, né? Se veem os seus pais pessoas que são delinquentes, que transgridem a lei, Mas a eles norma, são omissos, eles não são nem delinquentes, eles são omissos, eles foram omissos na criação e quem transferiu essa criação eu estou entendendo o que você está falando. foi um outro que às vezes, entendeu, não tinha capacidade para poder estar E vem também aquela gerando a questão, educação da criança. daquilo que a gente faz, vem muito também da questão do caráter e do meio que a gente vive, né? O meio corrompe a pessoa ou a pessoa que corrompe o meio, né? Isso tem muito. Às vezes um pai tem 2 filhos que criou os dois da mesma maneira, deu a mesma educação, pagou as mesmas escolas, teve sucesso, seguiu a carreira, né, profissional, foi tudo certinho, já o outro se enveredou pelo lado errado da vida. Então, eu, ouvindo vocês falando, eu lembrei de uma aula que eu tive, até no mestrado, a professora era sobre justiça restaurativa e violência. E aí ela perguntou ao pessoal o que achava que era justiça restaurativa e alguém se arvorou e disse, é um método. Ela falou assim, não, peraí, método não. O método da ideia de que você tem ali um problema, que isso vai ter uma forma única de você tratar com aquilo. E, na verdade, cada delito, cada situação é diferente. Então, por exemplo, quando a gente fala de crime, mas dentro desse grande bolo de crime, nós temos violência doméstica que possivelmente tem um perfil de situações que leva à violência doméstica. Nós temos pessoas que se enveredam para o crime organizado que talvez tem um outro perfil de situações que levam. Temos crimes patrimoniais, enfim, homicídios dolosos. E talvez seja de fato uma questão multifatorial, englobando naturalmente essa questão da família, com certeza. E aí, eu até, quando eu tive a honra, né, de receber o convite para estar aqui, eu fiz uma pesquisa porque há uma coisa curiosa que às vezes as pessoas vêm conversar com a gente, não quem é da área, né, mas pessoas curiosas, e vêm conversar com a gente como se a gente tivesse aquele miojo que é a solução de todos os males, né? Sim. Vira pra gente e fala assim, professor, qual é a solução, né, da criminalidade? Como se eu tivesse uma resposta simples, clara, direta. Caminho né? aqui. É isso daqui, As assim. pessoas né? discutem isso há séculos. Exatamente, né? E aí, depois de dizer, inclusive, né, que há uma disciplina específica que estuda as causas da criminalidade, que é a criminologia, que não é nem a rigor o direito penal, né, que lida o crime como um fenômeno jurídico, não necessariamente como causas e fenômenos sociais assim. E aí eu fui fazer uma pesquisa que eu achei muito interessante sobre essas situações de prevenção ao crime, que sem dúvida deve ser um objetivo do Estado. E aí eu vi algumas experiências e eu queria até compartilhar com vocês algumas coisas que vêm a calhar com o que a gente está conversando aqui. Eu vi que houve algumas tentativas, a princípio bem-sucedidas, uma no Rio Grande do Sul, em Pelotas, e outra num bairro do Rio de Janeiro. O que aconteceu ali nessas situações? Bom, nós temos um problema de segurança pública, que é a criminalidade. Só que a criminalidade tem perfis.
Então, por exemplo, né, e eu vou falar aqui da realidade do Rio de Janeiro. Se percebeu que um determinado bairro do Rio de Janeiro, a maior incidência de crimes eram crimes violentos com arma durante o dia. Em outro lugar, a maior quantidade de crimes eram crimes sem violência. Então, eram crimes de furto. Alguém ia lá, entrava numa casa, fazia uma coisa. Em outros lugares, tinha problema de tráfico de drogas. Então, se entendeu que as criminalidades elas tinham perfis diferentes dependendo do lugar. E aí foi montado um observatório para primeiro tentar mapear esses dados. Então vamos ver no bairro tal qual é a maior incidência de crimes ali. Um trabalho de inteligência, tal, né? Um trabalho de inteligência. Trabalho de inteligência. Então primeiro eles coletaram um monte de dados e tentaram entender e traçar o perfil, e claro que é um projeto piloto, né? Mas tentaram traçar o perfil de qual tipo de criminalidade incide mais em determinado ponto. Primeiro fizeram um trabalho de observatório, foi instituído um observatório, e depois de posse desses dados, uma coisa que acontece muito, que é o quê? Às vezes o município quer se eximir das responsabilidades de segurança pública. Diz, não, quem controla a polícia militar é o Estado, ou então... E o município entrou nessa situação, falou assim, como que o município pode ajudar nisso daqui? Então tal lugar existe um tráfico de drogas muito grande, porque as crianças não estudam, porque não tem isso. Então o município foi lá e instituiu uma política pública, não como o miojo, não como aquela régua, né? Igual querem perguntar pra gente a solução das panaceias, dos problemas mundiais. Mas assim, qual era o problema de uma determinada comunidade para ir ali e tentar resolver? Em outro lugar, então o problema era um roubo de oportunidade. Então alguém vinha, tomava de assalto, alguma coisa assim. Então, pegou a estrutura da guarda municipal e colocou numa maior quantidade de efetivo ali naquele lugar para tentar resolver isso. Talvez a criminalidade, né, ela não tem solução, né? Como o Durkheim falou, né? Não tem solução, é um fato social. Mas o Estado tem meios muito mais seguros, muito mais efetivos de tentar colaborar nisso, inclusive englobando o ente município, que tem uma grande responsabilidade nisso. Agora, um ponto que você tocou, né, que eu sempre venho falando, por exemplo, a gente por ter um país de dimensão continental, né, então quer dizer, a gente teria que ter uma diferenciação, por exemplo, de punir um garoto do Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, com 14 anos, e punir um garoto lá de Tocantins. São pessoas totalmente diferentes, culturas totalmente diferentes, mentalidades totalmente diferentes. A dosimetria da pena deles deveria ser diferente. A ressocialização deles tem que ser trabalhada de forma diferente. Então, não se respeita o nosso Código Penal, o nosso Código de Processo Penal, não se respeita essas diferenças. Falta uma inteligência por trás disso daí. E isso acaba, de certa forma, prejudicando o reeducando, né? A ressocialização prejudica, né? Porque o Estado falha nessa questão da inteligência ou da vontade política, né? A gente observa também que existe a falta da vontade política em relação a se falar sobre isso, né? Quando se fala, por exemplo, a gente tem que melhorar os presídios. Só que isso? Não tem verba para isso, entendeu? Aí você tem 900 mil presos. Temos 2 cidades de Campos presas. Uma hora vão ter que sair. Sabe o que acontece, doutor? É que a grande verdade é que a falta de preparo de um presídio, ele gera um prejuízo muito maior para a sociedade do que aquele dinheiro sendo investido naquele momento. Porque você traz pessoas de volta para a rua, pessoas que voltam a delinquir, né, que virão de retorno à sociedade vindo de cumprindo uma pena. Sofrendo discriminação. E que em dado momento vão acabar retornando para o presídio, né, e gerando mais gastos públicos, fora o prejuízo do crime que aquela pessoa acaba cometendo. Isso aí você traz à tona aquela discussão da ressocialização ou não da pena, né? Será que vale a pena você encarcerar, né, essa política encarceradora, né, do Estado? Será que ela vai surtir efeito em algum momento? Ela surge, a gente sabe que os presídios são verdadeiras universidades do crime. O cara entra lá por causa de ter roubado um desodorante, sai de lá traficante formado, né? Então a gente vê que com o emprego certo. Ele sai de lá com o emprego certo, para trabalhar na boca de fumo, para trabalhar, entendeu? E sabe o que me impressiona? Uma coisa até pegando carona no que Saulo falou, tô tomando a liberdade, gente, chamar você à vontade, por favor. Que todo mundo sabe, se não sabe a receita, sabe pelo menos alguns ingredientes que tem que ter. Então a gente tem que ter educação, investimento em educação, tem que ter investimento público em várias frentes.
E todo mundo sabe disso e o Estado investe nisso, mas a gente continua repetindo os mesmos erros, né? Essa questão da reincidência. Veja, às vezes eu vejo uma cena e eu fico impressionado como nós somos os mesmos. Desde Os Miseráveis, Jean Valjean, que é o personagem da história, saiu de uma condenação por roubar um pão, a princípio, e saiu com uma carteirinha de ex-delinquente, tentando conseguir emprego, e foi, claro, rechaçado por todo mundo. Então, assim, é impressionante como todo mundo sabe pelo menos esses pequenos ingredientes e a gente continua repetindo as mesmas coisas e não tem como a gente insistir na mesma atitude e esperar um resultado diferente, né? Mas é porque a gente sabe que o Estado não recupera, né? Então, quando você sabe que o cara ficou lá 10 anos aprendendo só o mal, é difícil você abrir a porta para ele. Porque o Estado garantiu ele que deu um curso técnico para ele enquanto ele estava lá? Sim, acaba sendo reflexo da sociedade como um todo. Se a educação não vai bem, se desde o início não tem uma escola preparatória decente, de nível de fundamental, tanto nível médio, como depois também no terceiro grau, se não tem um nível decente para que o indivíduo possa, de fato, ser integrado à sociedade, que ele possa, de fato, realmente ter capacidade de desenvolvimento com suas próprias pernas, né? Isso acaba refletindo na criminalidade. É o que a gente fala, né? É um reflexo de uma sociedade, são vários pontos da nossa sociedade, do nosso país que não funcionam, que acabam refletindo na questão da criminalidade. Muito se fala também como ponto de partida, não só a questão de educação familiar, mas também na questão da educação escolar, né, na oportunidade de emprego. Se fala também muito na questão da ressocialização, então você percebe que é uma gama de erros que ocorrem e que a gente tem esse resultado que ninguém quer. Aí as pessoas sabem quais são os ingredientes, mas como fazer dar certo esse bolo? Como fazer dar certo, de fato, essas políticas públicas? É o que se discute. Em relação também à parte processual, penal, é lógico que a gente precisa melhorar muito. A gente agora está até com uma discussão boa, falando sobre o juízo das garantias, que eu acho que, para mim, eu não sei qual a opinião de vocês, eu acho que é fundamental. A existência. Eu acho que isso vai melhorar muito o nosso sistema, né? Porque é aquela história. O delegado fala com o promotor e fala com o juiz. O juiz, quando ele recebe a informação, ouvindo só de um lado, automaticamente naquele momento ele já tomou um lado. Sim. Então, quando começa a investigação, quando ele manda proceder uma série de verificações, de busca e apreensão, quando formata o processo e volta para ele já está com a convicção dele pronta. Opinião formada, ele já está contaminado. Então, o juízo das garantias é importantíssimo para poder separar. Acabar com aquela tabelinha de promotor e juiz, promotor e juiz, promotor e juiz, que no final, nós advogados é que temos que quebrar toda aquela visão que ele já enraizou. Né? Eu vejo assim como se os advogados têm ali remando contra a correnteza. O tempo todo. O tempo todo. Na contramão dos dois, do promotor e do juiz, porque exatamente por conta disso aí. Até cenicamente, né? Até na audiência você entra. Você já chega, os dois ali, um sentado do lado do outro, né? Numa mesinha já com elevação superior, inclusive. E a gente já chegando atrás, entendeu? Um olha pro outro. Entendeu? Como que você vê isso? O STF já se manifestou sobre isso, que não tem problema nenhum, né? Não seria inconstitucional o fato do promotor e juiz estarem em patamar lado a lado e o advogado na frente. Mas isso daí é o dos menores. É o menor, né? O problema é a investigação, o problema é a chegada, né? A imprensa, é uma série de coisas que acontecem. Uma coisa que aconteceu foi o fato do STF ter alegado que qualquer um pode ser jornalista, né, cara? Então, você vê os blogueiros aí destruindo a vida das pessoas. Destruindo das pessoas. E depois você pode processar eles, porque geralmente eles não têm dinheiro nenhum para pagar nada. Entendeu? Você vai ganhar e não vai levar. A execução sem falha. Então, quer dizer, é uma pessoa assim que a gente precisa rever isso daí, até pelas garantias condicionais da pessoa. Você rotular uma pessoa de início, a pessoa está chegando na delegacia para prestar um esclarecimento, alguma coisa. A gente teve aí em Campos aí um caso muito conhecido, ao qual o acusado, quando chegou na delegacia, os detetives estavam todos batendo palma, entendeu? E a delegada chamando a imprensa para poder falar e tal. Eu falei, pronto, acabou com a vida dele. Destruiu.
a vida dele. Antes mesmo do processo, né? Acredito que ainda estava na fase de inquérito policial, se é o mesmo processo, eu acredito que o doutor esteja falando. De um homicídio. Ele já estava com repercussão. Com a condenação certa, né? Com a vida ali, a sua imagem já. Quando eu vi a polícia toda social. comemorando, porque trouxe ele, eu falei, mas não estou entendendo. Já teve ali o julgamento, já sabe, pronto, a sentença já está ali, para eles resta o quê? Cumprir a pena. Imagina para nós, advogados, os clientes, eles têm dificuldade de entender, né? Como é difícil para a gente trabalhar naquilo dali, entendeu? Aquela mudança, chegar ali, convencer o juiz está olhando para você, tá, doutor, sei, tá, entendeu? Só para ilustrar esse comentário, hoje eu me deparei com um parecer do Ministério Público num processo que eu estou atuando como de guarda de menor, que quando eu li, eu li de novo. Isso mesmo que ele escreveu. O processo bem delicado de guarda, eu tô pela mãe, e a mãe perdeu a guarda provisória porque ela foi acusada de homicídio do companheiro dela, que não é o pai da criança. Há uma alegação, o advogado disse que há uma alegação de legítima defesa, bem amparada, enfim. O processo está correndo, ela foi pronunciada agora. Tá tão bem amparado que foi pronunciado. Bem, mas isso não é o que estou fazendo a defesa, né? Não, tudo bem. Não, estou dizendo que assim... Tão bem amparada. Mas eu estou dizendo que assim, no processo de guarda, eu fui solicitar só que fosse feito um estudo social, que até então, um estudo psicossocial, porque o processo eu peguei no meio do caminho e até aquele momento não tinha sido feito. E a criança estava relatando que estava completamente insatisfeita de estar com o pai. Queria voltar para a mãe. Houve denúncias no conselho tutelar de que o pai está agredindo ela. Enfim, eu narrei tudo isso e solicitei que fosse feito com urgência um estudo psicossocial. Somente isso que eu pedi. O promotor deferiu, acho que tem que fazer sim e tal. Mas no final ele vai botar um parágrafo. Mas lembrando que a ré está sendo acusada de ter assassinado o companheiro. Portanto, não tem condição nenhuma de ter a guarda da sua filha. Olha só. Como é? É como se tivesse sido condenada já, né? Porque a decisão... Eu tive que me manifestar, como então não existe mais presunção de inocência. Devido ao processo legal. E achei o termo que ele usou pejorativo, pesado demais. O Ministério Público geralmente usa uns termos muito pesados. Rapaz, eu fiquei, não é possível. E eu só pedi o estudo social. Eu não tô pedindo a guarda dela agora, não. O processo tem muita água para rolar ainda. Enfim. E a gente acaba esbarrando em uma outra tese que se utiliza em relação à criminalidade, que é a questão da impunidade, né? Em que pessoas acreditam que a criminalidade vai se resolver se você aplicar penas mais duras, né? Aí você pega situações como essa em que sequer o processo ainda está em andamento, sequer algum julgamento ainda em primeira instância, porque isso foi pronunciado, nem o júri teve ainda. E a sua cliente, né, a ré, já passa a sofrer grande prejuízo ali no seio familiar, na sua vida como um todo. E tem pessoas que ainda assim discutem e batem o martelo requerendo políticas penais mais duras, né? O Estado com os nossos presídios abarrotados, não tem mais onde caber pessoas. O direito penal do inimigo, né? O direito penal do inimigo. Outro dia eu estava dei uma palestra na faculdade e o tema era desafiador, que era as frustrações que as pessoas têm com a advocacia. Verdade. E aí, dando aula lá para as crianças, né? Vou chamar assim. E aí, um ponto que eu toquei para eles é o seguinte, falei assim, olha, às vezes eu tenho a sensação, ao encontrar recém-formados, que vocês são formados, e a prova da OAB também colabora para isso, como se os casos tivessem ali uma resposta dogmática, né? Então tem lá, né? Tício e Mévio, um fez isso e com o outro, o artigo tal é assim. E aí eu trouxe para eles o contraponto dizendo assim, se vocês saírem da faculdade, vierem para a advocacia, achando que advogar é saber direito penal, é saber processo penal, no caso criminal, vai dar errado, vocês vão se frustrar. A advocacia envolve saber lidar com a imprensa, como o Dr. Glaudemir estava falando, envolve saber lidar com eventuais pareceres ou decisões que a gente não concorda. Quantas vezes a gente já não viu uma situação assim, né? Sai um informativo da STJ, alguma coisa assim, e a gente alega na tese certinho, olha, é isso daqui, o caso se amolda perfeitamente ao meu, e aí vem o juiz e nada, né? Indefere, ignora, mantém o cliente preso. Às vezes a gente recorre, faz habeas corpus e tal,
E às vezes não se consegue reverter aquela decisão. Até que lá na frente só, de repente, né, aquilo ali é possível revirar. Então acho que essa nossa conversa reafirma essa noção de que o advogado ele tem que saber também direito, mas tem que saber um monte de outras coisas. Tem que saber lidar com o cliente, né? Que às vezes sexta-feira à noite... né? Meio psicólogo, às Tem que vezes. saber levar não, que é o que a gente mais leva. Tem que saber levar não. Tem que saber, né? Eu sempre costumo dizer isso, né? Não achar que o mundo acabou numa derrota, nem tirar os pés do chão numa vitória. Às vezes também acontece isso, né? A pessoa acha, eu sou o novo ministro do STF, consegui isso daqui. Exatamente. Sendo que a vida na outra esquina dá um tombo na gente. Sim. Então a gente precisa de uma gama de competências que vai muito além do direito. E quando a gente se embebedece dessa vaidade, existe uma coisa muito importante que acontece. A gente para de aprender. A gente começa a achar que nós mesmos é que somos o conceito a ser implantado. E isso é uma grande perda que a gente tem, porque atrapalha a nossa evolução individual. É a perda da humildade e a perda de um conceito de ter que se aprender constantemente. Trabalhar constantemente o aprendizado. E mesmo assim, parece que enquanto mais a gente estuda, enquanto menos a gente sabe. A gente sempre encontra alguém que sabe mais do que a gente em um determinado ponto. É verdade. Né? É uma das nossas maiores virtudes como seres humanos, eu acredito também nesse mesmo pensamento. Eu acho que a nossa capacidade de aprender, a nossa capacidade de aprendizado é uma das nossas maiores virtudes como ser humano. É o que nos faz nos desenvolver realmente, né? E quando você, de fato, se propõe a colocar nesse pedestal, achando que você já sabe tudo, o tombo vem. O tombo vem. Eu, por exemplo, participei, o doutor Rafael foi comigo em um deles, depois eu fui num outro encontro de criminalista em São Paulo, e lá, assim, grandes criminalistas lá, discutindo, debatendo algumas coisas, alguns temas, algumas teses. Eu fiquei pensando assim, cara, é muito bom aprender. É muito bom você discutir, você ter uma conversa em um nível maior, né? De uma maneira maior, de acrescentar. É aquela conversa que você termina falando assim, poxa, como foi bom aquele tempo ali que a gente pôde discutir determinadas ideias, né? Trocar. O que a gente está passando aqui agora. O que a gente está passando aqui agora. Que todos nós estamos, né? Com certeza. E agora aqui, eu quero trazer um temperinho para nossa conversa também, dessa pesquisa que eu fiz. Claro, né? Eu ia estar aqui com um grande pensador, eu tinha que me preparar minimamente, né? E aí, olha só que coisa curiosa. Eu pesquisei no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o papo nosso hoje é sobre, né, uma percepção de aumento da criminalidade. E, na contramão disso, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, um dos indicadores que ele mede é a quantidade de homicídios que ele chama de intencionais, né? Chama genericamente assim. E, acredite se quiser, no Rio de Janeiro nós estamos na menor média desde 2012. E se a gente considera do Brasil, nós estamos na menor média desde 2011. É claro que estar na menor média não quer dizer que seja uma coisa boa, né? Nós temos aqui, por exemplo, no Rio de Janeiro, aqui o último cômputo foi até 2021, 4.755 em números absolutos, né? O número consolidado. Homicídios, que eles chamam na categoria lá de homicídios intencionais. O que significa, por 100 mil habitantes, 27,2 em termos de homicídio. Claro que esse é um número muito alto, mas da mesma forma que a gente tem, objetivamente, pelo menos por essa pesquisa, claro, uma certa redução desse número, há uma percepção por parte da sociedade de que o crime está galopante, cada vez maior, que a gente vai sair na rua e em qualquer momento vamos ser mortos. Querem ver só uma coisa? De vez em quando, eu estudo no Rio, né? E de vez em quando eu tenho que ir para lá. E aí vou pro Rio, aí começa, cuidado lá no Rio de Janeiro, hein, né? Cuidado, porque como se lá fosse também, né, uma faixa de gás. Eu sei que, claro, há lugares muito perigosos, eu não estou ignorando isso, né? É claro que isso é uma questão objetiva. Mas e isso é curioso porque está escrito num livro chamado A Expansão do Direito Penal, de um espanhol, que ele diz o seguinte, que a sociedade
tem hoje uma percepção maior da criminalidade do que efetivamente ela está acontecendo. É como se a gente percebesse mais o avanço do crime do que o que efetivamente, o que de fato acontece. E ele passa a elencar alguns fundamentos para isso. Eu vou começar de baixo para cima, e é uma coisa que eu acho até que faz mal, né? Que eu brinco até com o pessoal da sala, que é o chamado Jornal da Morte. Fica 10 minutos assistindo aqueles jornais que parece que se você torcer sai sangue. É um sensacionalismo, sabe? É verdade. Então, assim, o autor desenvolve essa ideia, né? E ele diz, né, que hoje em dia a gente vive uma aldeia global. Às vezes aquilo aconteceu lá no interior de São Paulo, e aí a gente às vezes conversa muito com alguém, pessoa de idade, e fala assim, viu o que aconteceu? Cuidado. Aí você vai descobrir o que aconteceu lá dobrando o cabo da Boa Esperança, como a gente falava antigamente, né? Aconteceu longe pra caramba. Então há uma percepção, e um dos fundamentos é essa ideia de uma aldeia global. Os meios de comunicação, né, acabam transmitindo um pouco disso. E, além disso, né, as pessoas hoje em dia, elas se encontram, e eu estou seguindo aqui os argumentos do autor, né, não são autorais, as pessoas hoje em dia se encontram com dificuldade de em que dado elas vão acreditar. Se elas abrem um Instagram, a gente até há pouco falávamos daqui, né, sobre a questão dos jornalistas e tal, do diploma, mas hoje em dia todo mundo com uma rede social é jornalista. Com o celular na mão. Com o celular na mão, anuncia o que quiser. E quem nunca viu, né, aquela pessoa até ente querida, às vezes, que cai numa fake news, né, absurda. Outro dia mesmo eu tava num táxi no Rio, e aí me dirigindo para um lugar, aí o taxista virou e foi com toda a convicção do mundo, como se ele estivesse me dizendo que o céu é azul, né, e que a grama é verde. Falou o seguinte, olha, tava passando aquelas motos, né, loucas pelo corredor, dizendo assim, isso aqui vai acabar. Tem uma lei nova que o Supremo vai autorizar o Senado, e começou a falar coisas que não faziam sentido nenhum. Eu pensei naquele momento, eu falo o quê, né? Eu faço o contraponto, né? Aproveitando o podcast e digo que isso não tem nenhum cabimento. Ou fico em silêncio. Eu falei, realmente, né? Realmente, né? Isso Brasil, né? Mas é de fato uma questão interessante. As pessoas às vezes sequer sabem em qual dado acreditar, em qual informação acreditar, né? E isso desde as pequenas coisas às maiores coisas. Então a gente não sabe se o ovo faz bem, não sabe faz mal, se a margarina é melhor, se a manteiga é melhor. E isso gera aquilo que o autor chama de uma sensação de insegurança. E essa sensação de insegurança, a sociedade percebendo assim, começa a clamar mais direito penal. E como o nosso legislativo, naturalmente, ele precisa desse apoio popular, o que ele faz? A coisa mais fácil do mundo. Ele vai lá e edita mais leis penais que, como o Saulo falou, né, desde a década de 90 vem crescendo aí, e que não adiantam nada, né? E ao contrário, produzem enormes distorções. Quantos de nós já paramos para refletir que hoje em dia, né, em termos de pena, é mais grave você... Não que se deve fazer nenhum nem outro, por óbvio, né? Tô falando que é obviedade. Mas é mais grave em termos penais você agredir um cachorro do que você agredir uma mulher. O 129, parágrafo 9, a violência doméstica, tem pena menor do que a violência contra cachorros ou gatos naquela última alteração. Nós temos, então, aí a gente vai produzindo distorções e que o direito penal vai cada vez aumentando, não vai solucionando, continua havendo uma sensação de insegurança, e aí vai aumentando até a gente chegar no nível insustentável. E o negócio é tão midiático que as leis agora têm nome. Tem, agora tu tem nome. Mariana Ferrer, né? Sim, aquele Henri Borel, garoto. Borel, Bernardo e Maria da Penha, entendeu? Então, Todas quer dizer, agora aconteceu alguma coisa. Qual é o nome dele? Bota igual o nome de rua. Né? A pessoa já nem se lembra mais do número da lei. Não, fala assim, lei tal, de fulano de tal. Parece que é exclusiva para aquela pessoa ali. Convenhamos, é mais fácil de decorar o nome da do que o número da própria lei. Saber o nome acaba sendo uma referência mais fácil. Mas é verdade, o que o doutor vem falando é que a mídia, que ela acaba... Esses programas, eles acabam trazendo uma forma teatral de apresentar um crime, e isso acaba gerando um certo temor em quem está assistindo. Então, a população que assiste aquilo dali, ela acaba generalizando aquela violência para todo canto. Eu também percebo que isso de fato acontece, o que acaba gerando, como o doutor bem disse aí, a questão as pessoas pedem, né, pelo endurecimento das leis penais, e em busca de popularidade, o nosso legislativo acaba acarretando, e acaba que o poder da caneta está na mão deles, né? Então, infelizmente, acaba chegando para eles dessa forma. Só fazer um adentro, que acho que tem tudo a ver com o que a gente está discutindo, e trata-se de um tema bastante polêmico, e eu gostaria de saber a sua opinião. Considerando os dados, crescente ou não a criminalidade,
a questão da menoridade, né? Você reduzir, né, a maioridade penal, se isso certamente haverá, se fizer ou não, um grande reflexo no sistema carcerário. O que você pensa, se isso seria uma dessas soluções, desses diversos fatores que a gente poderia utilizar para poder ir de encontro para reduzir a criminalidade? Se você acha que isso surtiria algum efeito, qual a sua opinião sobre isso? Beleza. É até curiosa a pergunta, porque esse dia eu estava apresentando um seminário que um dos temas, não por mim apresentado, mas por um promotor de justiça, foi exatamente esse. Ele estava defendendo claramente a redução da maioridade penal. E aí, para responder essa questão de forma bem clara, eu fiz essa ponderação na apresentação e vou repeti-la, vou tomar a liberdade de repetir aqui agora, que é a seguinte: às vezes parece que o discurso gira mais ou menos no seguinte: o indivíduo de 17 anos já pode eventualmente até votar, ele tem um monte de liberdades civis, né? E por que ele não pode ser responsabilizado pelos seus atos? Bom, aí eu vou até retomar a conversa sobre a questão neural e tudo mais. E eu lembro tem um livro do Klaus Roxin chamado Estudo do Direito Penal, e que ele diz o seguinte, ele fala assim: imagina que um garoto de 15, 16 anos, a idade que você quiser imaginar, vai lá e apronte alguma coisa. Sei lá, quebra um vidro, né? E o pai, quando vai dar a bronca nele, ele vira pro pai e diz assim: você não pode me dar uma bronca, uma metáfora do direito penal aqui, não pode me dar uma bronca, porque eu não uso a verdade, afinal de contas, eu não sei o que eu faço, eu sou muito novo. Ele fala assim, o pai, nesse caso, vai dar risada. O problema nunca foi, e segundo ele sustenta, né, depois dessa metáfora, nunca foi que os menores de 18, né, pelo menos naquela faixa próxima ali, eles não têm consciência do que faz. O problema é que, será que é político-criminalmente correto ou adequado pegar esse jovem de 17 anos, né, 16 anos, e colocar no presídio? Será que isso vai resolver alguma coisa? Bom, me parece que não. Isso não quer dizer, de outro lado, que as coisas do jeito que estão bacanas, né? Porque em termos, eu não sou especialista em questão de infância, então vou falar aqui como um curioso, mas em termos de medida socioeducativa, pouco importa se ele mata um menor, mata uma pessoa, mata 10, né? Ele está sujeito ao mesmo período de reavaliação, salvo o melhor juízo, até o limite lá dos 3 anos. Então, assim, me parece que existem ferramentas que a gente pode trazer para tentar melhorar esse sistema, mas que, de todas elas, reduzir a maioridade penal de colocar eles no presídio, que definitivamente não deveria ser ela. Eu entendo de outra forma, só acrescentando ali, que eu acho que é muita sobrecarga e muita responsabilidade em cima do juiz e do promotor. Eu defendo uma mudança ao qual vem existir uma equipe de psicólogos, de assistentes sociais, que vai fazer uma avaliação, que a pessoa não responda tão somente pela idade cronológica, mas sim pelo amadurecimento do indivíduo, né? Então, por exemplo, assim, olha, é aquela questão da região. Uma criança de 15 anos do estado do Rio de Janeiro é totalmente diferente de uma criança de 15 anos do Tocantins. Então, eu acho que ele tem que passar por uma avaliação antes de ser encaminhado para as garras do judiciário, para saber de que forma ele vai estar ali. A gente já tem alguns países envolvidos aí, alguns países que mandam até adolescentes para pena de morte, né? Eles chegam lá à conclusão, esse daí não tem jeito, entendeu? Então, quer dizer, precisa passar por uma avaliação. Então, eu acho que jogar para o juiz, né? O juiz já fala tanta coisa, já diz tanta coisa que a gente discorda. Imagina ele estudar a capacidade psicológica e de maturidade de uma pessoa para dar uma condenação. Então, eu acho que tinha que ter uma equipe acompanhando isso daí. Seria uma mudança no processo penal. O que eu tô pensando, o que eu ia falar, e vai ao encontro exatamente disso aí. Porque eu acho que o critério objetivo biológico, né, da idade, que deveria ser alterado, não só objetivo, mas talvez incluir um critério subjetivo. Porque, por exemplo, ao tempo do crime o cara tinha 17 anos, 11 meses e 25 dias, comete o crime. Se ele passa 5 dias depois, ele vai ser responsabilizado criminalmente. Até então, não. Então, assim, o cara não tem maturidade de 5 dias de diferença,
E aí vem isso aí que você falou, né? Talvez acrescentar um critério subjetivo, uma análise de psicólogos, né? Para saber se ele tinha consciência efetivamente do que estava fazendo, a ponto de ele poder ser responsabilizado. É só uma soma aritmética ali da idade ali para exato. saber o quanto a pessoa Mas vai aí pagar. deixa eu fazer uma provocação a vocês. Posso tomar essa liberdade? Claro. Uma provocação. Vamos imaginar que a gente analise, tenha lá o critério subjetivo e que seja que a gente defina que uma determinada adolescente de 17 anos tem ali, possa responder. A melhor solução para esse adolescente, né? Estou dizendo que o crime é legal, obviamente, não estamos nesse reducionismo aqui, né? Mas a melhor solução, em termos do ponto de vista assim, ó, eu tenho várias opções de o que fazer quando uma pessoa comete um crime. A melhor opção é pegar esse indivíduo e colocar no nosso sistema penitenciário? Essa é uma reflexão que eu tenho. Sim. Não, sim. Não, mas eu aí tô- a eu gente não tá- tô dizendo é que um outro seria. É problema. outro problema. Não tô dizendo que seria. Já vai gerando um outro Que, problema. punir, que ele tem que ser seria pra. Eu não tô dizendo que seria pra encarcerá-lo. Eu acho que não. Não é o caminho. Talvez nem pro maior. Eu entendo que talvez nem pro maior. A minha monografia meu TCC, né? Na minha época eu falava monografia. Aham. Meu TCC na época da faculdade foi penas alternativas. Então, assim, eu acredito sinceramente que o sistema carcerário não vai ressocializar, muito menos um menor. Mas você falou, é uma alternativa. Agora, ele tem que ser responsabilizado, mas não necessariamente encarcerado. De início, o problema já se inicia com o processo, né? O processo em si já leva tanto tempo que o menor, quando ele termina o julgamento, ele já está maior de idade. O erro já começa ali. Aí se fala em pena alternativa. Eu acho que o preso tem que trabalhar, então o menor também tem que trabalhar, tem que, enfim, colocar para fazer um curso técnico. Só que a gente tem que pensar também que, até para as pessoas que estão aqui fora, que não cometeram delito algum, falta trabalho. Falta oportunidade de estudar. Falta. Então, você vê que o problema, ele não É muito macro, né? É muito macro. Muitas vezes não é só a questão penal. Na verdade, muitas vezes não. Sempre, nunca é por parte da parte penal, né? É sempre em situações alheias a essa que gera esse grande problema. Então, é o que a gente diz. A gente se discute, sabemos ali os ingredientes, mas nunca conseguimos chegar à receita final de como acabar. Gente, esse papo de criminalistas, familiaristas hoje, doutor, prazer muito grande estar contigo aqui. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar para a gente redobrar, estar conversando mais aí. Infelizmente, nosso tempo já passou. O pessoal que está em casa aí vai ter que aguardar a próxima. A agenda dele também é grande. Até pra gente juntar a gente aqui foi difícil. Quanto tempo que a gente não trabalha todo mundo junto, os três juntos? É verdade. Ainda consegui um espaço na agenda dele aí. Agradecer muito pela sua presença, entendeu? Acho que o pessoal de casa aí gosta bastante. Torcer por dias melhores. Isso é o que mais importa pra gente, né? Que a gente consiga, aos trancos e barrancos e até com mais facilidade buscar a justiça para as pessoas, porque esse é o que nos move, né? A justiça é o que nos move, é o nosso chamado, e a gente está aqui acima de tudo pelo amor a operar o direito, a operar a justiça, né? E só tenho a agradecer pela sua presença, umas considerações finais do senhor aí pra gente aí. Então, Thiago Ride. Queria, falei certo, né? Então, quero agradecer a sua presença aqui, por você ter aceitado o nosso convite. Dizer que foi um imenso prazer dividir essa mesa aqui, que nós já dividimos com tantas outras pessoas. Você hoje engrandeceu o nosso bate-papo. Dizer que eu já era o seu fã, já admirava o seu trabalho como colega de profissão. E hoje eu estou só ratificando aquilo que eu já pensava. E como diz de quem eu sou grande fã, o Mário Sérgio Cortella, ele fala que uma das características das pessoas ser um cara de sucesso é você ter humildade intelectual. E hoje você representou isso aqui pra gente. Bom, muito obrigado. Fico aí muito lisonjeado. Acho que não sou merecedor desses elogios, mas vou creditá-los a essa amizade, a esse carinho. E foi para mim uma grande honra estar aqui com vocês, aprendendo, refletindo. E, na verdade, esse é o propósito, né, que nos move, que é refletir, que é conversar. Espero que tenha sido proveitoso também para quem está em casa, ter dividido um pouquinho. Lembrei de algumas questões que me deixaram muito felizes do meu início, da vocação. E agradeço a vocês sinceramente por isso. Sem dúvida nenhuma, doutor. A gente
novamente aqui, como os meus colegas, agradecer a sua participação, eu faço mesmo. Foi realmente muito contribuinte a sua presença aqui no dia de hoje. E a gente agora tem que encerrar, né? Infelizmente, chegou a hora de dizer adeus, chegou a hora de encerrar o nosso episódio. E até breve, pessoal. Valeu. Pessoal. Um abraço. Valeu, Tchau, tchau até a pra próxima. vocês.